Fala investidor, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jason, aqui nós falamos de finanças e investimentos. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, essa semana eu recebi uma questão de um cliente que ele perguntou para mim como que deve ser o plano de investimentos dele de longo prazo. E eu respondi diretamente, deve ser o mais simples possível. E o que eu quero dizer com o mais simples possível? Porque quanto mais simples, é mais fácil você seguir esse plano e melhor você vai se sair no longo prazo. Por quê? Porque o que faz os planos serem bem-sucedidos é a constância. Então, eu sendo constante, eu consigo chegar no meu objetivo. Claro que essa estratégia simples e bem definida depende muito do perfil. Então, deve-se analisar a questão do perfil do cliente, se ele é casado, solteiro, tem filhos, possui dependentes, quais são os objetivos de curto, médio, longo prazo. Então, tudo isso entra na questão do plano de investimentos de longo prazo. Só que num setup eu coloco da seguinte forma: eu invisto 90% em renda fixa, 10% em renda variável. Eu invisto 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Eu invisto 100% em renda variável. Existem perfis de clientes que buscam 100% de exposição em renda variável. São perfis, cada cliente tem o seu perfil. E em relação aos investimentos, nós temos 4 pilares, que é o retorno, o risco, o tempo e o custo. Sendo que o único que nós não controlamos é o retorno, porque o retorno é uma expectativa que pode vir ou não a acontecer. Agora, o risco, o prazo e o custo eu controlo. Por que eu controlo essas 3 variáveis? Porque o risco, eu defino se eu quero correr menos risco ou mais risco. Eu defino isso na minha carteira de investimentos. A questão do prazo. Eu defino o prazo, se eu quero um investimento de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu defino o custo, se eu quero manter os custos baixos ou os custos elevados. E lembre-se, quanto menor o teu custo, ou seja, o custo da tua estratégia, maior é o teu rendimento, ou seja, maior é a tua rentabilidade. Isso, para você até analisar a questão dos fundos de investimento, geralmente os fundos que possuem uma taxa de administração menor possuem uma rentabilidade maior. Então não são todos, isso é a média, mas analise isso. Então às vezes muitos fundos eles têm estratégias custosas e isso também custa a rentabilidade. E outro ponto para se analisar no custo é fugir das estratégias complexas. Por que é necessário fugir das estratégias complexas? Porque estratégias complexas trazem custos elevados. E estratégias complexas são para investidores profissionais. Eu falo sempre para os meus clientes, qual que é a média de mercado? Bom, hoje a média de mercado é 15%, que é a taxa Selic. Então, satisfaça-se com a média. Por quê? Na relação risco-retorno, se eu quero uma rentabilidade maior, eu tenho que correr mais riscos. E hoje a média está alta, digamos assim. Então, a média está em 15%. E essas estratégias complexas trazem custos maiores, e isso deve ser analisado sempre. Quanto maior o custo, menor a tua rentabilidade, não esqueça disso. E o rebalanceamento dessa estratégia deve ser pelo menos uma vez por ano. E por que essa estratégia deve ser simples? Porque é mais fácil de seguir, não é questão de quanto mais complexo, maior o teu retorno. Muitas vezes é até o contrário. Quanto mais simples a tua estratégia, melhor a tua relação risco-retorno. E esse rebalanceamento é só para nós analisarmos o que está acontecendo, porque muitas coisas mudam em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então esse rebalanceamento serve para isso. Então, para finalizar, busque estratégias simples de investimento, fuja do complexo, porque complexo é custoso e quanto maior o custo, menor o teu retorno, na maioria das vezes. E sempre busque a simplicidade. Quanto mais simples, é mais fácil e mais factível o teu plano. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Agora eu vou começar a postar com mais frequência. Eu dei uma parada nesses últimos meses, mas agora eu retomei na questão da minha rotina. E pelo menos uma vez por semana eu vou postar um vídeo novo aqui para vocês. Então, galera, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até mais.